Segundo, ele é ministro, né? Ele poderá futuramente ser um dos juízes de um desses nomes que estão sendo investigados nesse momento. Então ele não vai emitir opinião precipitadamente sem conhecer e podendo ser juiz da causa. E terceiro, o senador Randolph lembrou muito bem que um dos despachos dele garantiu que a CPI pudesse funcionar plenamente. Apesar das dificuldades que a gente tinha em ouvir as testemunhas e ouvir os réus, não, os investigados, né? Era que eles tinham o direito de ficar calado e o nosso presidente do Supremo Tribunal, ele pacificou isso, num despacho que ele deu. Lembra que eu suspendi a sessão e disse que ia entrar em contato. Fizemos um agravo e ele pacificou. A partir daquele momento, nós podemos trabalhar ouvindo a todos, né, com o direito deles, quando comprometesse, ficarem calados. Mas nós tínhamos tido aquele vexame do depoimento do Carlos Wizard, que passou o depoimento todo, não quis falar nem qual era a religião que ele professava, né? Então, a partir daquele momento, daquela decisão, lógico que nós tivemos mais celeridade nas investigações e mais conteúdo nas perguntas para podermos trabalhar o relatório. A primeira parte deste encontro foi exatamente para registrar este agradecimento ao ministro Fux, ao Supremo Tribunal Federal. A decisão de Sua Excelência sobre o fato de que nenhum direito fundamental é absoluto, a decisão tomada sobre a relativização de direitos fundamentais, entre eles o direito ao silêncio para não autoincriminação, é balizador para a história futura das comissões parlamentares de inquérito. Vai ser exemplo para a doutrina sobre comissões parlamentares de inquérito, porque a partir daí foi possível nós recolhermos depoimentos no curso de comissões parlamentares de inquérito e extrair informações que não incriminem depoentes, mas que ao mesmo tempo possam subsidiar o curso das investigações. Então a primeira parte desta nossa visita, além da entrega do relatório, foi para registrar esse agradecimento e destacar, e de fato que essa decisão tomada por Sua Excelência balizou as decisões dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal e inaugurou uma fase nova na doutrina em relação ao não absolutismo do direito fundamental, a relativização desse direito fundamental. No segundo aspecto, nós informamos ao ministro que ainda ontem nós encaminhamos o relatório ao Procurador-Geral da República e estaremos aguardando o eventual desdobramento parte da Procuradoria-Geral da República. Que de uma forma ou de outra nós acreditamos que as pessoas com prerrogativa de foro, que são ao todo, além do Presidente da República, mais outros 7, poderão vir a ser objeto de avaliação futura aqui pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos tipos penais que foram indicados no indiciamento do relatório da CPI. E naturalmente ele não emitiu opinião sobre os trabalhos, em relação ao conteúdo, em relação ao conhecimento, até porque como juiz, volto a repetir, ele pode mais tarde ser um dos julgadores de alguma dessas pessoas que estão sendo investigadas nesse momento. Então, a descrição de um juiz é essa, né? Ele não emite. Conversamos sobre outros assuntos em relação ao tribunal que o senador Randolph levantou o crime de genocídio, que nós temos que ter uma regra para isso, que hoje nós não temos um levantamento. Não temos isso no regramento jurídico brasileiro? Não existe um regramento no brasileiro, não existe. E eu acho que a disposição dessa relação com o Supremo para que possamos aperfeiçoar as futuras CPIs, aperfeiçoar regramento para casos de pandemia como esse, na omissão, na prevaricação do gestor principal do país, é importante termos essa conversa entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Esse plano B de apresentar ação civil subsidiária... Ação penal subsidiária da pública. Perfeito. Caso haja omissão da PGR, é um consenso no G7 e isso foi de alguma forma tratado com o presidente do Supremo?
Em primeiro lugar, é um consenso nosso, é uma estratégia que temos em vista, né, senador Humberto? A eventual omissão, inclusive, impõe isso. Há, inclusive, uma opinião pacificada no âmbito, pelo que percebemos, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, sobre a legitimidade da ação penal subsidiária da pública no caso de omissão, de desídia da parte do Ministério Público. É importante destacar que arquivamento, e isso nos foi dito ontem, nos foi alertado ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, o ministro Fux também nos alertou, que arquivamento na jurisprudência do Supremo não é desídia. Arquivamento é uma ação do Ministério Público, o que significaria que isso impossibilitaria a eventual ação penal subsidiária da pública. Entretanto, a desídia, a omissão em prazo determinado, nós estamos cada vez mais convencidos deste caminho, dessa alternativa. Obviamente que isso não seria mais objeto de ação dos membros da CPI, mas é uma possibilidade a partir das entidades que têm legitimidade para isso, é uma possibilidade a partir de iniciativa de juristas, de todos que sejam legitimados para isso. Então, do encontro de ontem com o ministro Alexandre de Moraes, do encontro de hoje com o ministro Fux, nós estamos convencidos de continuar tendo no horizonte essa estratégia. Qual é o prazo? O prazo pelo Código de Processo Penal são 15 dias. O prazo pela Lei 10.007 de 2000, que rege comissões parlamentares de inquérito, é de 30 dias. Nós vamos consultar também juízes da área para ver qual o prazo mais conveniente para a gente. Dos 8 indiciados em furo, o senhor tem alguma expectativa de algum tremendo com maior celeridade, no caso do presidente, por exemplo, que gravou? Eu acho que isso vai depender muito da própria pressão da opinião pública, da mesma forma a pressão internacional, outras ações que vão ser feitas também. Nós comunicamos a ele também que havíamos entregue no dia de ontem várias demandas aprovadas pela CPI no que diz respeito à divulgação de notícias falsas, de desinformação. Eu acredito que até por uma questão de bom senso, o Procurador-Geral da República deveria se centrar em primeiro lugar no Presidente da República, até porque o fato de isso não ter uma definição termina por criar um certo nível de instabilidade, de ansiedade na sociedade, mas vai ser um julgamento dele. Chama a atenção que nós facilitamos, inclusive, o trabalho de Sua Excelência, Procurador-Geral da República. Nós entregamos ao Procurador-Geral da República apenas os indícios de crimes das pessoas com prerrogativa de furo. A própria Comissão Parlamentar de Inquérito, e é isso que vocês estão acompanhando de ontem para hoje, está fazendo uma série de encontros de distribuição do relatório para as demais autoridades a qual se destina. Por exemplo, chama a atenção do encontro que tivemos hoje, às 11h30, com a doutora Ana Paula, procuradora-chefe da República, da Procuradoria da República aqui no Distrito Federal. A esta Procuradoria se destina a ampla maioria dos indiciados. É o caso do senhor Elcio Franco, do general Eduardo Pazuello, do senhor Maximiano da Precisa e tantos outros. Eu chamo a atenção que essa estratégia, que foi adotada por nós da CPI, tem inclusive sido parabenizada pela eficácia, porque isso implica em dizer que eventual desídia em instância superior pode não ocorrer na instância abaixo e pode ter consequências na instância abaixo que acabe em um outro momento pressionando para as consequências em relação às instâncias superiores. Tá bom? Os senhores falaram com o ministro Fux sobre a medida cautelar do presidente Jair Bolsonaro contra a quebra de sigilo? Ele pretende levar ao pleno? Não, isso aí não é objeto para o ministro Fux, é objeto para o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes ainda ontem já tomou providência nesse sentido, já pediu manifestação da Procuradoria-Geral da República, e como é uma medida cautelar interposta pela Comissão Parlamentar de Inquérito, eu creio que nós teremos um posicionamento nas próximas horas do ministro Alexandre de Moraes sobre esse tema. Vamos votar a resolução agora, criando o observatório, lá no Senado. Até logo. Volta Voltamos a fazer as entregas dia 10 de novembro em São Paulo para as forças-tarefas do Ministério Público Paulista e para as demais autoridades de São Paulo. E provavelmente no dia 11 no Rio de Janeiro. Só tirar uma dúvida aqui. Manaus.
Não, só recebi a notícia que... É porque a CPI na prática já terminou. Terminou. Mas como? Foi decorrência da CPI? Exato. Senador, Obrigado. tem previsão Deve de ter alguma... providência sobre isso no Ministério Público Federal, na Procuradoria República, primeira instância, em função disso. Uma última dúvida. Tem alguma previsão de ação que vai perder objeto aqui no Supremo? Ingressada pela CPI? Não, ao contrário. Nós Vocês vão estamos dar seguimento. é ao contrário, exatamente o inverso. Nós estamos aguardando a decisão da cautelar que propusemos no último dia de CPI, que está sob a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Tá bom, obrigada. Manaus é na sessão do dia 15. Manaus, provavelmente na semana seguinte. Dia 15. Beleza, obrigado.